Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Que bom, né? Que Deus hoje nos dá essa oportunidade linda de estudar a Bíblia Sagrada. Obrigado, irmão Sebastião. Irmão Sebastião está dizendo que a água está molhada, tá bom, né? Vamos, querido, ler a Bíblia Sagrada? Deuteronômio capítulo 4 é o nosso estudo hoje, né? Na sequência do nosso propósito, né, de ler a Bíblia e estudar a Bíblia toda, né? Deus nos dá essa linda oportunidade. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa perto de você para acompanhar a leitura de Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ter nesse texto esses três assuntos. Moisés exorta o povo à obediência, depois vai falar da cidade de refúgio, e aí o início do segundo discurso de Moisés. Diz assim: agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, o teu Deus, exterminou do meio de ti. Mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-vos e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos estes estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e ensinem os seus filhos. Então vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. E o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir. No dia em que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não vistes figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos, para que não vos corrompais fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, ou de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteje sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que estão debaixo da terra, e para não acontecer que, quando levantardes os teus olhos aos céus, e ao vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejais seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O Senhor, porém, vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que eles sejais o povo por hereditário, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança.
vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor, o vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, o vosso Deus, proibiu. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerardes filhos e netos e envelhecerdes na terra, se vos corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira, tomo hoje por testemunha contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor, o teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e ouvirás a sua voz. Pois o Senhor, o teu Deus, é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou homens sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como tu o ouviste e tenha ficado vivo. Ou se um Deus decidiu tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o Senhor, o vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesse que é o Senhor é Deus, e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus, Ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porque amou teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, e te introduzir na sua terra e dá-la em herança a ti, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus, e em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que te prolongues os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo sempre. Então, Moisés separou 3 cidades além do Jordão, ao oriente, para que ali se acolhesse o homicida que tivesse matado alguém sem intenção, de quem dantes não tivesse ódio algum. Ele poderia então salvar a própria vida fugindo para uma dessas cidades. A Bezer, no deserto, na terra plana, para os Rubelitas, a Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e a Golã, em Bassã, para os Manassitas. Essa é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, no outro lado do Jordão, no vale, em frente de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. Tomaram posse da sua terra, como também da terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão ao oriente. Essa terra se estendia desde Aroé, que está nas encostas do vale de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e incluía toda a Arabá, além do Jordão ao oriente, até o mar da Arabá, ao pé das encostas de Pisga. Amém, queridos?
Vamos então agora orar e pedir que Deus nos dê graça para nós estudarmos o que Deus tem para nós neste capítulo. Pai querido, muito obrigado. O Senhor tem sido muito complacente para conosco. O Senhor tem sido maravilhoso para nós. E nós queremos, neste momento, dedicar essa 1h30 que passamos aqui na tua casa para meditar e aprender na palavra do Senhor. Peço que o Senhor tenha, mais uma vez, misericórdia de nós. Fale com cada um de nós. Lições que nós poderemos aplicar para as nossas vidas. A cada dia queremos aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos mais uma vez a tua ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti e que as mentes e os corações estejam todos eles atentos à tua palavra. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Ok, continuando no nosso estudo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 4 de Deuteronômio, né? E aí eu espero que os irmãos tenham lido em casa, para que você possa, junto conosco, nos ajudar no entendimento da palavra. Esse primeiro assunto, que é exortação à obediência, ele vai tomar, na verdade, os 40 primeiros versículos deste texto, né? Essa exortação que Moisés dá da parte de Deus. É importante os irmãos notarem, irmãos, que Moisés não está falando nada dele mesmo, ele está falando da parte de Deus. Ele continua comunicando o que Deus havia mandado ele falar, né? Na verdade, está bem escrito aqui, olha, agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o teu Deus, o Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Moisés está transmitindo exatamente aquilo que Deus lhe mandou transmitir, tá, queridos? Então, só que, não sei se os irmãos notaram uma coisa, esse texto começa com um contraste. Por quê? Porque Moisés aqui, irmãos, ordena ao povo da parte de Deus que eles cumpram esses estatutos de Deus, para que eles vivam e entrem na terra. Mas, na verdade, Moisés sabe, irmãos, que ele não ia viver e nem ia entrar na terra. Ele ia morrer e não ia entrar. Então, olha o contraste. Ele está falando com o povo, olha, gente, ouve os estatutos do Senhor, para que vocês vivam e entrem na terra. Mas ele estava mandando eles fazerem algo que ele não ia fazer. Isso me chamou a atenção. Olha o versículo 2, olha. Aliás, olha o versículo 1 que eu li. Agora, Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprir, está vendo? Para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Não é incrível? Ele falando com o povo, olha, ouve os estatutos que eu estou dizendo para vocês, cumpre eles, para que, cumprindo eles, vocês vivam, e vivendo, vocês entrem na terra. Mas ele mesmo sabia, tanto que cá na frente ele fala, olha, eu vou morrer, verso 22, vou morrer nessa terra sem atravessar o Jordão, vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Olha que incrível, não é um contraste? Hein? Quem aqui já reclamou algum dia, eu oro para os enfermos, mas eu estou doente? Eu sei, só não é a única não. Eu já vi muita gente que reclama. Ai, Senhor, eu oro para os outros, mas o Senhor não me cura. O que Moisés estava falando? Estou dando para vocês o estatuto de Deus e a lei, vocês vão cumprir isso, porque cumprindo vocês vão viver, e vivendo vocês vão entrar na terra. Mas ele fala, eu não vou entrar na terra, eu vou morrer. Você está preparado, irmão, para ministrar sobre a vida de alguém, sabendo que talvez você não vá ter a felicidade de ter a bênção que você está ministrando sobre a vida daquela pessoa? Às vezes você ministra cura estando doente, porque isso para nós, irmãos, serve de exemplo para que você compreenda que nem sempre nós vamos ter as bênçãos que nós clamamos para que Deus dê para alguém. Nós temos que tirar isso de nós. Jesus Cristo, ele foi enfermo, né? Ele carregou sobre si as nossas dores, ele sofreu no Calvário para nos dar a vida eterna. Um homem morrendo para que os outros vivam, é o que a gente vê, o exemplo de Jesus.
Então a gente tem que entender, e esse princípio me chamou a atenção, é um grande contraste, ele ordenando o povo a cumprir os estatutos de Deus para que vivam e entrem na terra, ao passo que ele mesmo morreria e não entraria na terra. E ele ainda adverte, olha o versículo 2, irmãos, olha, ele adverte: nada acrescentareis ao que eu vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje te ordeno. Veja que o Velho Testamento aqui, Moisés está falando algo que está registrado lá no Novo Testamento também. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 18, você vai ver que o Espírito Santo de Deus nos diz a mesma coisa através de João, né, que na ilha de Patmos, que teve essa visão. Se você abrir Apocalipse 22, que é o último livro, o último capítulo da Bíblia, no versículo 18 e 19, Deus falou assim, o Senhor falou assim para João: e eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Uma no Velho Testamento, Moisés dizendo a Israel: olha, Israel, cumpra os estatutos de Deus que eu estou passando para vocês, para que vocês vivam e entrem na terra. E Apocalipse está dizendo, aliás, e depois ele diz: não acrescente nada e nem tire nada. E agora, em Apocalipse, o Senhor fala a mesma coisa: olha, advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que ninguém acrescente nada e que nem tire nada. Um detalhe que eu tenho visto, tá, irmãos, com muita frequência ultimamente, é gente acrescentando à Bíblia e gente tirando da Bíblia. Hoje eu vejo muitas pessoas tirando da Bíblia coisas importantes dela para poder, para que a Bíblia possa ajustar dentro daquilo que a gente quer viver, e isso é perigoso. Um detalhe que me chama mais atenção ainda são as pessoas que estão vulgarizando a Bíblia. Qual que é pior? Tirar algo da Bíblia, acrescentar, ou dizer que a Bíblia não tem valor nenhum? Porque o que estão dizendo aí hoje é que a Bíblia não tem valor. Tá? Os irmãos sabem disso tanto quanto eu. Que é uma Bíblia aí que a comunidade LGBT lançou. Uma Bíblia onde tirou-se as referências que Deus condena esse tipo de relacionamento. Uma Bíblia totalmente deturpada. Ela não é a Bíblia Sagrada. Então aí eu pergunto para você nesse estudo. Moisés advertiu aqui que não se podia acrescentar nada nem diminuir. Apocalipse diz para nós também que não podemos acrescentar nem diminuir. E aí, como é que fica quem não só apenas está acrescentando ou diminuindo, mas quem está dizendo que a Bíblia não tem valor nenhum? Está vendo como é que é sério, querido? E o que Deus advertiu é que, lá em Apocalipse, se eu acrescentar algo, Deus ia acrescentar na nossa vida o quê? As dores e os tormentos que estão escritos nesse livro. E se a gente tirasse algo desse livro, o que aconteceria? Deus tiraria de nós o direito que o Senhor dá à árvore da vida, a vida eterna. Então isso é uma advertência muito séria. Eu não sei, irmão, o que você acha da Bíblia, o que você pensa da Bíblia, mas eu venho te dizer, a Bíblia é a palavra de Deus e deve ser muito respeitada. É melhor que você não queira viver algo, mas não mude a Bíblia para que ela se ajuste à sua vontade, ao seu desejo, tá? E eu tento ao máximo seguir os princípios da palavra do Senhor, estar no lugar o mais iluminado que a gente puder, mais claro, sem artifícios. Por quê? Na verdade, querido, a gente às vezes acaba adaptando princípios para nos satisfazer, tá? Então a gente tem que rever, tem que procurar na palavra do Senhor. O que o Senhor disse da casa dele? O que Jesus disse que a casa de Deus seria chamada? Casa de oração. Então
eu tenho que orar e orar mais um pouco, e te pedir para orar, e você orar, e nós orarmos, e tentar transmitir a verdade da palavra mais simples que nós pudermos, cantar os hinos mais simples que nós pudermos, tudo muito simples, porque este é o princípio básico. Não é exatamente a minha capacidade de falar que vai mudar a tua vida, é se eu permitir que o Espírito Santo de Deus me use, eu vou falar palavras que vai te tocar. Então não é o tocar bonito ou tocar demais, não é a gente criar um clima mais escuro e luzes e pôr um grupo para se movimentar, que vai te ajudar a mudar de vida. Se o Espírito Santo de Deus não entrar no teu coração, se a palavra de Deus não te falar, não vai funcionar. Não adianta. Então, a gente tem que pensar nisso, porque quando Moisés adverte o povo a não acrescentar e nem tirar nada da palavra, sinceramente, eu parei para pensar, meu Deus, será que nós não estamos acrescentando na Bíblia e tirando na Bíblia, na nossa vida prática, não é? Mas a gente não quer, é algo que a gente sabe que desfoca a atenção, até o hino, o papel que a gente põe um hino ali, eu peço para colocar algo discreto, para não chamar a atenção, para você não ficar focado no papel, no desenho que está lá. Então a gente não evita colocar figuras na parede e outras coisas, porque esse texto mesmo vai falar, que mais para frente, que Deus, na verdade, o povo de Israel escutou Deus falar, e viu Deus falar no meio do fogo. Eles viram um monte tremer, eles viram fumaça, mas ninguém deles viu a face de Deus. Está aqui nos versículos seguintes. Por que Deus estava advertindo? Olha, vocês não viram a minha cara. Desculpa, vocês não viram o meu rosto, senão vocês vão entender errado. Deus falando, vocês não viram o meu rosto. Então, cuidado para vocês não buscarem uma figura de homem, uma figura de animal, uma figura de ave, uma figura do sol, da lua, das estrelas, para depois se curvar diante dele, dizendo que é Deus, porque vocês não me viram. Então, não há como adorar uma imagem, Deus está chamando a atenção aqui, porque ele não se mostrou. Então, isso volta para a simplicidade. Deus não pode ser, irmãos, representado por arte nenhuma. Vou repetir, Deus não pode ser representado por arte nenhuma, nem pintura, nem dança, nem música, nem nada. Por que Deus não pode ser representado por arte nenhuma? Aí derruba os artistas. Eu vou deixar aqui, porque aí tem que rodar para o mundo afora. Por que Deus não pode ser representado por arte nenhuma? Exatamente, vai estar no slide lá na frente, porque Deus é espírito e não tem como você representar um espírito. Então, qualquer imagem que alguém resolva dizer que é Deus, não tem como, ele é espírito. E depois, ele excede infinitamente mais qualquer representação. Quem mais se aproximaria de Deus? Está vendo? Quem mais poderia? Em nós, ele colocou a sua imagem e a sua semelhança, mas ele não tem semelhança humana. Está vendo como é que é? A coisa é complexa. Ele fez Adão, colocou no homem e na mulher a imagem e a semelhança dele, mas ele não tem semelhança humana, que ele é espírito. É isso que eu estou dizendo. O que Deus pôs em mim e em você, é o espírito que ele tem. Coríntios vai dizer isso. Por isso, o 1 Coríntios vai orientar a gente a fugir do adultério, fugir da prostituição, e vai dizer por quê. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em vós? Portanto, nós não podemos entregar o nosso corpo aos desejos da carne, porque ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quer dizer, a imagem e semelhança de Deus é aquilo que Deus é. Deus é Espírito. E olha, isso se confirma tanto na palavra, porque a própria Bíblia diz, o corpo vai voltar para o pó de onde ele veio, mas o Espírito não vai para o pó. O Espírito vai para onde? Vai para Deus que o criou. Então Deus colocou do seu Espírito em nós, diferente. Então, querido, por isso que não dá para representar, a Deus de forma alguma. Então você percebe que Moisés adverte, cuidado, não acrescente nem diminua nada nos estatutos de Deus. Eu entendo assim, queridos, olha, você tem que ser simples e humilde para aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, um dia você vai encontrar na palavra algo que vai te estraçalhar. Presta atenção, um dia lendo, estudando a Bíblia, você vai encontrar algo que vai te estraçalhar. Naquele dia, aceite o que a palavra está dizendo, mesmo ela te estraçalhando.
Esse é o caminho de uma pessoa que não vai acrescentar nada e nem vai tirar nada. Ah, mas você vai contorcer todo, aquilo vai te machucar. Contorça todo. Mas aceite, fique tranquilo no teu canto, Deus vai se agradar de ti. Se você for sincero um dia com Deus, Deus, está pesado demais, eu não aceito isso. Fale isso para Deus, Ele vai te amar ainda mais, Ele vai cuidar de você. Você não é obrigado a engolir o que a Bíblia diz, mas você tem o dever de não querer acrescentar, nem diminuir, nem fazer ela ajustar aquilo que você se agrada. É aí que a gente erra, é aí que cai. Tem que ser humilde, querido. Tem que seguir para frente e para o alto, para a vida eterna. Aceite o que a palavra diz e não queira mudar. Hoje eu vejo uma tentativa de mudar a Bíblia, desmerecer a Bíblia. E é claro que essa geração vai pagar muito caro por isto, para querer ajustar a Bíblia Sagrada de acordo com o seu estilo de vida. Se você gosta de algo e a Bíblia condena, busque de Deus a mudança, mas se você não conseguir, fala com Deus. Deus, eu não estou conseguindo mudar, mas tua palavra é a verdade. Amém? Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E em outro tempo, ele mesmo disse que a palavra do Senhor é que era a verdade. Então não é para torcer, isso é muito sério. Então eu deixo essa reflexão para você, da seriedade que Moisés coloca, logo no versículo 2, para não acrescentar. Estava advertindo Israel, para que não acrescentasse nem diminuísse. E Apocalipse 22, 18 e 19, nós vamos encontrar o Deus dizendo essa mesma palavra para nós, tá bom? Depois você vai ver que do versículo 13 ao 14, Moisés vai chamar o povo à obediência, para o bem deles. Do versículo 3 até o 14, você vai ouvir ele dizendo, os vossos olhos viram o que Deus fez em Baal-Peor, mas todos vos chegaste ao Senhor, e hoje estáis vivos. Vede, eu tenho vos ensinado estatutos e juízos, verso 5, como o Senhor me ordenou, para que pratiqueis na terra que vais a possuir. Verso 6, guardai-vos e praticai-vos, assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos povos. Quando ouvirem todos estes estatutos, dirão, este grande povo é realmente sábio e entendido. Está vendo? O povo é realmente sábio e entendido, porque é um povo que obedece à lei e à palavra do Senhor. E na verdade, eu anotei do lado da minha Bíblia, é aqui, irmãos, neste versículo 6, que você vai encontrar os fundamentos para a Torá. Torá é o livro da lei do povo de Israel. Eles não têm o livro, os livros da Bíblia todo que nós temos. Eles têm a Torá, os livros da lei. E você vai ver que aqui são os fundamentos. O fundamento é, Deus está te dando estatutos de tal maneira que se você cumprir, os povos vão olhar para vocês e vão dizer, este grande povo é sábio e é entendido. A base da lei de Deus. Então aqui está dizendo que Deus estava dando a lei para o povo, é para que o povo obedecesse. E em obedecer a lei, as pessoas de fora vão olhar para você e falar, nossa, essa pessoa é realmente sábia e é abençoada. Amém, querido? Quando você vê uma pessoa que leva uma vida desenfreada, descontrolada, o que você pensa dela? Que ela é sábia, que ela é entendida, não é? Está aí. Então, vida desregrada não é exatamente o que nós vamos encontrar. Então, a gente vê esse princípio lindo e maravilhoso, tá, irmãos? Então Moisés chama o povo à obediência, mostrando para eles que entre os ídolos das nações não há um Deus como Jeová, que lhes falou do meio do fogo e lhes deu estatutos e juízo para que eles os cumprissem. Veja no versículo 7, o que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos? Então Moisés vai traçando o caminho de Israel dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, e como Deus falou com o povo de Israel. E isto fez Israel ser um povo diferente dos outros povos. Quer ser diferente? Sirva a Deus e obedeça a palavra do Senhor. Todos vão ver que algo diferente está acontecendo na tua vida. E esta é a vida que atrai vidas para os pés do Senhor, tá bom? Vida desregrada, vida sem limite, não atrai ninguém para o Senhor, tá bom? E a gente vê que dentro dos arraiais do povo de Deus, dentro das igrejas, a gente encontra muitas pessoas que estão vivendo vida totalmente desregrada, desenfreada e descontrolada. Tá? Um bom exemplo disso é quando nós convocamos, por exemplo, um jejum. Quando a gente convoca um jejum, poucas pessoas conseguem jejuar. Mas por que elas conseguem fazer
tudo, mas não consegue jejuar. Vida desregrada, vida descontrolada. O camarada já vive para comer e para beber e não consegue largar. Não é? Quando a gente vai fazer uma campanha de missão, igual nós estamos envolvendo a igreja na campanha de missão, você vai ver lá o pastor Ronald dizendo que Batista doa 73 centavos para a missão durante o ano. 73 centavos. Com 73 centavos você não compra nem uma caixa de fósforo mais. E aí, quando a gente vai fazer uma campanha, a pessoa não tem coragem de abrir mão de um hambúrguer. Mas ela come 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vê a missão precisando da graça do Senhor. Eu mandei para os grupos aí as fotos de um culto, né, que foi gravado agora em agosto, lá na África. Quem pegou e viu aquelas fotos? Quem viu? Pouca gente viu, vocês têm que ver. Aquilo é um culto agora, viu, de agosto. Você viu? Todo mundo pezinho no chão, e o culto lá demora, irmão, não é culto de 1 hora não, lá o bambu come solto, lá é 2, 3, 4 horas, os irmãos estão sentados lá, vocês viram o banco, como é que é? O banco é pau fincado assim, eles põem uns troncos de árvore dessa grossura assim, e senta. Você imaginou você sentado num tronco daquele assistindo um culto? Tem gente que reclama do nosso banco aqui, ó, nosso banco é nessa largura assim, a tábua. A gente reclama que dói, ai, está doendo, né? Tem irmão que já pediu para colocar estofado. O que você acha, hein? Hein? Teve alguém que pediu para pôr estofado e o outro falou, não põe não, pastor, que eles vão dormir, de tão fofinho que vai ficar. Brincadeira, querido, brincadeira. Vai roncar, né? Ar-condicionado, iluminação. Eu mandei só para vocês verem que vale a pena investir, vale a pena ajudar a missão. Tem muita gente por aí que não tem o que a gente tem. Aí eu postei o culto lá, como é que era, para a gente ver. Mas então, querido, Moisés está mostrando para o povo, olha, obedeça aos estatutos do Senhor que eu lhes dou hoje, porque vocês vão viver. E as nações lá fora jamais viram um Deus como o vosso Deus, que ouve e que fala com vocês do meio do fogo. Gente, não há outro Deus além do nosso Deus. Amém, queridos? Amém, querido? Não há outro Deus além do nosso Deus. Quando eu falo assim, não há outro Deus além do nosso Deus, eu empolgo demais. Mas eu vejo que muita gente está nem aí. Querido, é o que nós estamos lendo. Moisés está falando, olha gente, entre os povos nunca se ouviu falar de um Deus como o vosso Deus, que falou, que escolheu vocês de todas as nações. E um detalhe importante aqui, está dizendo que Deus tirou eles do forno de ferro do Egito, lugar de sofrimento, escravidão, e trouxe eles para tomar posse de um povo maior e mais numeroso do que eles. Ou seja, olha que Deus tremendo, pegou um povinho que ele amou, que ele agradou dele, e desapossou nações gigantescas para dar para eles a terra. Seria o mesmo que de pegar nós, um Brasil da vida, pegar um país aqui da América do Sul, lá da região da África, pobrezinho, e dar para eles, Estados Unidos, vai que é seu. Querido, é isso que Deus faz com aquela pessoa de quem Ele se agrada. Você precisa criar uma situação na qual Deus se agrada de você, e Deus se agrada da obediência. A Bíblia diz que o Senhor, em 1 Samuel, o Senhor vai dizer que Ele se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. Muitos de nós sacrifica, mas não obedece. É isso que agrada ao Senhor, tá, irmão? Seguindo então, nós vamos nos deparar com um detalhe. Deus acaba lembrando também, né, os lembra também, de que ninguém dentre eles viu a sua face. Portanto, eles não deveriam criar nenhuma imagem para adoração. Versículo 15 ao versículo 20. Isto porque, é aquilo que eu perguntei, a irmãozita respondeu, está vendo? Isso porque Deus é espírito, transcendente, inacessível, Deus é invisível e não é representável sob qualquer forma. Deus não se deixa conter na representação humana. Então não adianta você querer representar Deus, porque você não vai conseguir representar Deus, tá? O máximo que você pode fazer é admirar a grandeza de Deus. Isto no dia que você resolver abrir o teu coração para Deus. Aí você vai olhar para uma árvore e você vai ficar babando e não vai acreditar que aquilo é possível alguém fazer. Aí você vai ver uma formiga passando lá na tua casa e você vai olhar e vai falar, inacreditável
uma coisinha deste tamanho fazer um estrago igual faz, fazer um buraco e cortar e arrebentar. Coisas, queridos, insignificantes que você nem para ver, coisas que você pisa por cima e mata, foram criadas pelo teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, querido, é muito fácil você sentir esse calor dessa graça de Deus quando você começar a ver as obras do Senhor. Você tem que começar a ver. Então, quando você for embora, hoje, se você tiver a lua para ver, contempla a lua lá no universo e começa a pensar, nosso Deus, como é que aquilo pode? Querido, é necessário que você tenha uma experiência com Deus para que você possa perceber. No entanto, Deus adverte, vocês não me viram, ninguém viu a minha face. Então, não vá criar imagem nenhuma. Isto porque Deus é espírito e é impossível que alguém vá desenhar algo e dizer que é espírito, isto é Deus, isto é a face de Deus. Você pode notar isso tudo escrito do versículo 15 até o versículo 20, tá? Na verdade, ninguém pode tentar dizer que uma imagem pertence a Deus. Existe por aí algumas pessoas que tentaram desenhar, mas jamais vamos conseguir, tá? Bem, e em seguida, logo depois, nós vamos encontrar, a partir do versículo 41 até o 43, Deus mostrando, através da sua infinita misericórdia, Ele mostra para o povo de Israel sua bondade na construção de cidades de refúgio. Os irmãos sabem que Moisés já havia falado de cidade de refúgio, lá no capítulo 35 de Números, onde Deus usou Moisés para orientar que fossem feitas 6 cidades de refúgio, 3 de um lado do Jordão e 3 do outro lado do Jordão, onde o povo ia tomar posse da terra. Agora, na verdade, a gente já vê as localizações dessas cidades e quais são essas cidades. A cidade de refúgio, irmãos, ela era muito específica. Era para acolher o homicida, acolher a pessoa que matou alguém, mas ele matou sem intenção de matar. Ele não tinha ódio e ele não queria matar, mas por causa de um acidente, essa pessoa matou alguém. Então, Deus, no Velho Testamento e no Novo, continua do mesmo jeito. Deus muito justo, Deus julga com muita severidade. E lá no Velho Testamento era, quem matou deveria morrer. Então, Deus criou uma lei que quem matasse sem intenção de matar, não receberia a punição da morte. Mas aí haveria cidade de refúgio, que era uma cidade cercada, onde a pessoa que matou sem intenção de matar, iria morar durante a sua vida naquela cidade, até que o sumo sacerdote morresse. Aí ele estava livre do seu crime, ele poderia sair. E ninguém poderia matar essa pessoa, poderia vingar. Tá? Então a cidade de refúgio era um lugar de proteção e não um lugar de prisão. Era um lugar onde a pessoa tinha garantida a proteção da parte de Deus. Tá? E um detalhe importante que no dia do estudo eu disse, que havia várias leis várias regras com relação à cidade de refúgio. Por exemplo, se a pessoa cometesse um crime e não quisesse matar, não tinha essa intenção, mas cometeu, ela ia para a cidade de refúgio. Dentro dos limites da cidade de refúgio, ninguém poderia vingar, ninguém poderia matar essa pessoa. Mas se ela saísse da cidade de refúgio, aí ela podia, sim, ser morta. E Deus não ia culpar a pessoa que matou. Isto para que eu e você entendamos que existem limites nos quais Deus nos protege. E se a gente sai desses limites, Deus não tem compromisso de nos proteger. Sabia? Amém, queridos? Então, quando Deus fala que algo é pecado, por exemplo, não cometa aquilo. Porque Deus te protege quando Ele te avisa, isso é pecado. Mas quando você faz aquilo que Ele diz que é pecado, Ele já não tem mais compromisso com você, de te proteger. Um dia, eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que Deus ele só age conosco dentro da lei. Ele tem compromisso conosco quando a gente está obedecendo as leis e os estatutos. O que ele disse? Que quando tem uma placa de 100 por hora e você põe o seu carro 110, 120, 130, ele disse assim, os anjos vão tudo pulando fora do seu carro te deixando sozinho, porque você está infringindo lei. Hein? E está certo ou errado isso? Hein? Certo, é isso que nós estamos dizendo na cidade de refúgio. Então, se você sabe que algo é crime, não cometa. Porque se você cometer, Deus tira a proteção de você.
Ah, você trabalha lá na empresa, aí o teu patrão manda você mentir no preço dos produtos, manda você mentir isso, aquilo ali. Cuidado, se você mentir, Deus tira a proteção de você. Ele não tem compromisso quando a gente infringe suas leis. Não é assim que funciona? É aí que existe o pecado. O pecado só existe para a pessoa que passa do limite que Deus mandou. Por isso que ele falou, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher do próximo, honra teu pai, tua mãe, para que viva longos anos. E vai falando, Deus vai te dando um punhado de regra. Vive neles. Você vai... É o que Deuteronômio 28 diz. Nós vamos chegar em Deuteronômio 28. Lá diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires todos esses mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Está vendo? Então, você andar dentro daquele limite ali, é regra, não precisa nem se orar. Você sabia que muitas bênçãos a gente ora e pede a Deus, é porque a gente está em desobediência? Vou te explicar por quê. Porque se tivesse obediência, essas bênçãos viriam sobre ti e te seguiriam. Bênção é consequência de obediência. É o que diz Deuteronômio, não é? Irmãos, é sério. Então a gente não precisa ficar fazendo campanha para Deus dar isso, dar aquilo. Não, simplesmente obedeça a Deus, porque é consequência. Eu disse que bênção é assim. Eu já disse aqui na igreja um dia, eu ilustrei bênção da seguinte maneira. É como se Deus colocasse no teu caminho um punhado de pacote de bênção. Tipo, aqui nesse quadro tem uma bênção para mim, mas na frente tem outra, tem outra, tem outra. Tudo que eu tenho é só andar até lá. Eu não tenho que ir, porque Deus manda. Não, Deus não vai te mandar, já está lá, vai lá e pega. Ou seja, obedece e vai no caminho e pega esta. Aí depois que você pega essa, tem mais um caminhozinho de obediência para andar. Se você andar até lá, você pega. Se não andar, você fica aqui. E aí eles inventam as campanhas. A campanha de oração é a maior enrolação deste século. Só para te enrolar. Vem porque tem a campanha de desatar isso, desatar aquilo. Mentira. Se você não obedecer o que Deus manda, não vai dar. Você vai dar o dinheiro para os outros, você vai dar o seu tempo para os outros, vai engordar os outros, mas não vai. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz, Deuteronômio 28, lê na tua casa, se não é isso. Eu repito, é como se no teu caminho Deus colocasse um punhado de bênção. Tem casamento, tem trabalho, tem doença, e tem a cura, tem um punhado de coisa, está tudo ali. Você só tem que ir para obedecer até aqui, pega, porque é tua a bênção. Depois, não para aí não, glorifica a Deus e anda mais um pouco, mais bênção. Anda mais um pouco, mais bênção. Agora, se te inventou lá, vão para lá, que lá funciona, vão fazer campanha, está querendo roubar o teu dinheiro. E muitas vezes você faz uma campanha e Deus te dá, vou te explicar por quê. É porque você obedeceu a Deus e orou, e buscou, e consagrou a vida, e fez propósitos. E Deus abençoa sempre que você faz isso. É assim, querido, é Bíblia. Viu como é que estudo de Bíblia é bom? Estudo é bom porque nos ajuda. Eu não me lembro de ter feito campanha, aquelas campanhas assim, nunca. O que eu faço é propósito em oração. Eu e minha esposa, nós fazemos. A gente tem uma lista de oração grande. Eu trago ela aqui no celular, porque eu posso ler. Ela eu abro e coloquei senha para ninguém ver. Então, se você pegar meu celular, você não vai ver, não adianta. Eu abro a minha lista de oração, apresento diante de Deus em minha lista de oração. Isso aí não é campanha, não. Isso é propósito de oração. Estou clamando a Deus por vários motivos que estão escritos aqui. Agora, querido, ninguém nunca me convenceu de forma diferente. Não adianta, não é assim que funciona, tá? Então a cidade de refúgio mostra para nós que Deus põe limites que nos protegem. Ande nesse limite e não saia desses limites que Deus tira a proteção da tua vida, tá bom? Viva de acordo com o que Deus tem para a tua vida e você será muito abençoado. Em seguida, então, aí a gente já está no versículo 44 a 49, nós vamos ver o segundo discurso de Moisés. Moisés está começando o segundo discurso dele, né? E aí, você vai notar que nesse início do segundo discurso, ele relata as saídas desde do Egito, né? Ele relata desde a saída do Egito, mas ele não menciona os pontos tristes da jornada. E ele já pula para Deus dando para Israel seus estatutos, já pula para a primeira conquista, né? E depois para a chegada ao Jordão. E aí eu fiquei perguntando, por que dessa vez Moisés não relatou os pecados, as quedas, as murmurações?
é muito fácil a gente saber por quê. Irmãos, Moisés está na beira de morrer. Ele já está na reta final. Os irmãos que estão estudando conosco a Bíblia estão vendo que agora Moisés está na beira de morrer. Já está nos últimos momentos da vida dele. Só que o texto vai se estender até os últimos capítulos de Deuteronômio ainda. Mas, na verdade, ele está revendo a lei de Deus, trazendo a história do povo de Israel, desde que Deus escolheu Abraão. Só que, na verdade, agora não é hora para ficar lembrando e jogando na cara de ninguém os pontos tristes. Vocês notou isso? Então ele vai falar assim para você ver, olha, verso 44, esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos, olha bem, que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. No outro lado do Jordão, no vale em frente a Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. Veja como é que ele dá esse pulo e já está falando das vitórias, está vendo? Tomaram posse, está vendo? Verso 47. Tomaram posse da terra, como também da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus, que estavam além do Jordão Oriente. 48. Esta terra se estende desde Aroé, que está nas encostas do vale de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon. E, está vendo? Ele vai traçando. E aí, o texto não para aqui. Nós vamos parar porque a gente tem que ir embora. Porque ele segue, esse mesmo assunto segue no capítulo 5. Que aí Moisés chamou o povo e disse: ouve, Israel, os estatutos e os juízos que vos proclamou aos ouvidos. E aí, ele vai relembrar os 10 mandamentos. Não morre aqui. Nós vamos parar aqui porque a gente não pode ficar aqui até mais 1 hora, por exemplo. Mas veja, irmãos, que nesse relato, então, ele menciona desde a saída do Egito, mas ele não vai falar, por exemplo, das águas de Meribá. Vamos lá? Quem lembra? O que aconteceu nas águas de Meribá? Qual foi a tragédia que aconteceu lá e Deus ficou aborrecido? Moisés tocou na rocha quando Deus falou: fala para a rocha, ordena e a rocha vai dar água. Moisés falou besteira. Aí Deus vai e pune Moisés. Por isso que Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele também não lembra, nesse relatóriozinho rápido dele, por exemplo, a outra tragédia que foi em Cades Barneia. Quem lembra o que aconteceu em Cades Barneia? Que Deus ficou aborrecido e matou gente demais e falou: vai morrer todo mundo agora no deserto. Todos os maiores de 20 anos vão morrer, só os menores que vão viver. Quem lembra o que eles fizeram em Cades Barneia? Eu sei que ninguém tem que lembrar, eu tenho que lembrar porque eu estou estudando muito e lendo muito, aí eu não está gravado na minha memória. Quem lembra? Isso, eu sabia que alguém ia lembrar, ninguém é obrigado a lembrar, mas sempre tem um ou outro que consegue. Em Cades Barneia é outro ponto de vergonha, outro ponto de tragédia. Ele não menciona aqui, foi lá que Moisés enviou os 12 espias, e aí 10 espias voltaram desanimando o povo, e só 2, Josué e Caleb, voltaram cheios da graça de Deus, de ânimo, de coragem. Aí Deus ali fala: volta para o caminho do deserto. Ele estava beirando, já estava chegando na terra prometida, irmãos, ele estava pertinho. Deus falou: volta agora, caminho do Mar Vermelho, pelo deserto, e essa geração toda que saiu lá do Egito, que tinha mais de 20 anos, vai morrer toda ela, só os meninos que não tinham 20 anos, que vão entrar na terra prometida, e deles só Josué e Caleb que vão entrar. Então, você vê que aqui ele não faz essa menção horrível e triste, e ele logo no capítulo 5, ele já vai entrar trazendo os 10 mandamentos, que foram momentos lindos e maravilhosos no meio do povo de Israel, tá bom? Por quê? Porque a gente está sabendo, Moisés está relembrando Israel, e agora um outro detalhe, aqui ele não está mais dentro do plano de Deus, também não era de punir o povo, de envergonhar e de machucar. Agora era a hora de animar o povo. Vamos que vocês vão entrar na terra. Ninguém anima povo nenhum, querido. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ninguém anima povo nenhum jogando na cara da pessoa os pecados que ela pratica. A igreja precisa aprender isso com Jesus e aprender aqui com Moisés agora nesse momento. Moisés jogou os pecados do povo na cara desse, tudo lá para trás. Mas você vai ver que Moisés agora, ele não joga. Se você chegar perto de uma pessoa, irmã, que vive no pecado, e chegar perto dela e falar: você toma cuidado, você continuar assim, você vai morrer para o inferno.
você não está ajudando essa pessoa em nada. Mas se você chegar perto dela com amor e carinho e mostrar para ela, olha, eu vejo o tipo de vida que você leva, eu não sou pior do que você não, mas eu estou aqui para te dizer que há refúgio em Jesus Cristo. Pronto, querido. Você vai tocar naquela alma, você vai arrepiar aquela pessoa vai amar te ouvir. Está vendo? Você não está enganando ela. Você está chegando perto dela, está falando a verdade dela, mas você está fazendo a verdade dela do ponto de vista de Deus. O que a Bíblia diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? O que Deus falou de mal ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que vai mandar todo mundo que está no pecado para o inferno. Não, muito pelo contrário. Ele amou o mundo de tal maneira que ele vai salvar todo aquele que crê. Está vendo a mesma verdade dita do ponto de vista de Deus e a mesma verdade dita do ponto de vista de Satanás? A de Satanás é acusar, vai queimar no inferno. A de Deus não. Não, peraí, Deus vai vir, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho. Todo aquele que crê nele vai ser salvo, do ponto de vista de Deus. Agora, do ponto de vista do diabo, vai queimar no inferno. E a maioria de nós, querido, não consegue compreender isso. Então Moisés aqui começa a animar o povo e trazer a memória deles. Olha, Deus fez tanta coisa boa, deu para você estatutos, deu leis, Deus falou com você do meio do fogo. Não tem Deus nenhum igual ao Deus de vocês, um Deus maravilhoso, vocês não vão encontrar. Não adore ídolo, porque não tem como fazer uma imagem de Deus. Está vendo, irmão? Eu sei que muitos de nós viveu na idolatria em algum momento da vida, e agora você vê que o próprio Deus está dizendo aqui, não faz imagem, porque ninguém viu a meu rosto, então não existe um desenho, não existe uma figura que possa me representar, tá bom? Se algo fosse representar a Deus, quem seria? Nós, tá? Nós. Por que nós? Deus pôs em nós a imagem e a semelhança dele, e além do mais, Deus nos escolheu para representá-lo pregando o evangelho. Os anjos quiseram, mas não lhes foi dado o direito. Olha para você ver. Então, se você for olhar para o outro lado, você vai ver, opa! Nós somos representantes desse Deus Todo-Poderoso. Ele nos escolheu. Só que a gente menospreza, não está nem aí, não importa. Mas, na verdade, não existe figura que possa representar Deus. Tá bom, irmãos? Então, queridos, nós podemos concluir que a convocação à obediência é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Eu vou repetir. Deus aqui estava convocando Israel para a obediência. E eu me dei conta que, na verdade, essa convocação à obediência é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Deus, quando manda você largar o pecado e obedecê-lo, Deus quer te abençoar. Quando Deus me manda largar o pecado e obedecê-lo, Deus não está querendo me entristecer, Ele quer me abençoar. Só que quando a gente vê desta maneira, a gente cresce, a gente é abençoado, tá? Nunca esqueça disso. Quando o papai e tua mãe te manda fazer algo, obedeça, porque na verdade é um instrumento de Deus para te abençoar. A gente precisa aprender isso, tá? Por quê? Porque todas as tentativas de agradar a Deus através de símbolos ou de imagens, são falíveis, pois o que Deus requer, mesmo do seu povo, é a mais sincera e profunda obediência. Você pode tentar servir a Deus com ações, boas ações, você pode tentar servir a Deus sacrificando, mas a melhor maneira de você servir a Deus é obedecendo. Deus está procurando homens e mulheres, rapazes e moças, obedientes a Ele. Amém, querido? Porque isso agrada a Deus mais do que qualquer sacrifício. Assim nós encerramos, o capítulo 4 de Deuteronômio, entendendo que ele todo é um chamado à fidelidade. Na verdade, a gente vai encontrar uma descrição básica da fidelidade nos versículos 1 e 2, quando o Senhor manda o povo obedecer aos seus juízos e estatutos e não acrescentar nada nem tirar. Aí nós encontramos então a descrição básica da fidelidade. Depois do 3 ao 24, nós vamos ver Moisés mostrando para o povo lições do passado, nas quais Deus
diz claramente que não há outro Deus além dele, figura nenhuma pode descrever Deus, porque Deus é espírito, não é? É indescritível, é invisível, então não se pode desenhar a Deus, não funciona. E aí, no final do versículo 15 até o versículo 31, nós vamos ver as ameaças e a esperança futura, quando nós vamos encontrar Moisés dizendo que Deus é um fogo, um Deus zeloso, um Deus que consome, e manda eles tomarem cuidado, porque quando eles tivessem filhos, era perigoso que esses filhos se desviassem dos caminhos do Senhor. Então aqui existe tanto a ameaça como a esperança futura, porque os nossos filhos podem ser esperança e graça, como pode ser ameaça. Nossos filhos não podem se desviar dos caminhos do Senhor. Nós temos que passar para eles, interceder por eles, para que eles fiquem firmes na presença do Senhor. Então Israel é alertado a isso. E aí do versículo 32 para lá nós vamos ver um resumo, né? Um resumo muito claro de como Deus abençoou o seu povo, como Deus decidiu tomar, na verdade, de todos os povos, tomar Israel e fazer de Israel o povo que ele é hoje, o povo abençoado. Bênção essa que chegou até nós. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te guarde e fortaleça. Nunca se esqueça disso. Convocação, obediência é instrumento de Deus para nos abençoar. Qualquer tentativa de agradar a Deus através de símbolo de imagem são falíveis, porque Deus requer de nós mesmo a mais sincera e profunda obediência e nada mais. Amém? Deus te abençoe e te guarde, fortalece em nome de Jesus.